eu vou contar uma história louca, que é minha história acadêmica e profissional. Eu digo que ela é louca porque eu passei pela área da saúde, de exatas e de humanas. Hoje eu sou um pouco de tudo. Então, vou contar para que vocês possam ter ideia e de como isso me transformou, né, como pessoa, como profissional, obviamente, e também como foi me construindo, né, o que eu sou hoje também dentro da maternidade. Eu sou formada em fisioterapia. Raramente vocês vão me ver falando sobre fisioterapia, porque basicamente foi a minha graduação, eu não levei adiante. E eu acho que é importante dizer que toda mudança que eu fiz profissional, acadêmica, foram motivadas por um propósito de realização. Quando eu entrei na fisioterapia, meu objetivo era fazer um bom curso. E aí na graduação, vocês vão ver que eu sou meio nerd e tal. Então na graduação eu fiz umas 6 monitorias, fiz aquele PIBIC, né, que é a iniciação científica, enfim, e fui laureada. Ou seja, meu propósito ele tinha sido alcançado. Eu me dediquei o suficiente e como retorno tive aquilo ali que não fez muita diferença na minha vida, mas deu um orgulho enorme para o meu avô e aquilo me deixou extremamente feliz. E aí eu terminei esse curso de fisioterapia e no final, enfim, no meu trabalho de conclusão de curso, eu acabei indo para a área de saúde pública. E aí quando eu me formei, logo em seguida eu fui para uma especialização em saúde pública. Na verdade, antes de me formar, eu já tinha iniciado a minha especialização. E aí, pronto, fui para a especialização em saúde pública. Antes de terminar minha especialização em saúde pública, eu fiz um mestrado em ciências, voltado também para a área de saúde pública. E aí, terminando ainda no mestrado, eu terminei minha especialização. Parará, parará. Aí no mestrado, do mestrado, como é mesmo? Até eu esqueço minha história, peraí. Aí, do mestrado, eu comecei a trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde, com epidemiologia, que foi minha área de estudo. Então, tanto no mestrado como na Secretaria de Saúde, que eu trabalhei no Centro de Vigilância, eu trabalhava com a parte epidemiológica. E a partir desse momento, eu me tornei uma epidemiologista, que são aquelas pessoas que trabalham, controlam, monitoram as epidemias, aquelas doenças que têm uma rápida transmissão. E era bem legal, porque tem uma parte muito de investigação. E aí eu mergulhei um pouco na matemática, na estatística, que era a área que eu tinha mais identidade. Enfim, amava. Se tem alguma coisa que eu fiz por realização, por paixão, foi a epidemiologia. Terminei meu mestrado e ainda fiquei na secretaria. E aí, cada vez mais, mergulhando na epidemiologia, junto a um colega, na época da secretaria, ele já tinha uma empresa e me chamou para a sociedade para trabalhar com a epidemiologia, só que agora com tecnologia. Então, a gente trabalhava com inovações voltadas para a saúde pública, sendo o centro, né, a epidemiologia, que era o que eu gostava de fazer e tudo mais. E aí, lá dentro, a gente fez vários projetos super bacanas, né, a gente trabalhou na Copa do Mundo, por exemplo, e trabalhou com projetos que não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, Canadá, Porto Rico. Foi fantástico. Levamos projetos para Itália, para Suécia. Foi uma experiência fantástica. E aí a gente ganhou um prêmio no Brasil, né, para representar, na verdade, o país fora. A gente foi para os Estados Unidos e representou o país. Também foi super fantástico, enfim, foi maravilhoso. Foi uma época também de super desafio, porque foi o momento que eu entrei no empreendimento, né, de empreender. E realmente foi um pouco contra o que eu ia normalmente. E aí eu estava assumindo risco e, enfim, era uma coisa totalmente nova. Mas tem uma coisa que eu não fugi, foi do novo. Toda hora eu estava me inovando para atingir algum objetivo, se era superação, se era por determinação, por inovação, por financeiro, por status. Não importa, a minha motivação sempre fui enfrentar aquela nova transição.
E aí, nessa empresa, que a gente trabalhava com tecnologia, surgiu a ideia de fazer um doutorado em ciências da computação. E eu fui fazer esse doutorado. E então eu da área de saúde, totalmente aérea, assim, disso, né, da área de computação. Eu até gostava de mexer com coisas de computação, mas nada que levasse a um doutorado em ciências da computação. E aí eu estudei bastante e fiz essa seleção. E por incrível que pareça, eu passei em primeiro lugar. Ou seja, eu batalhei um bocadinho, estudei um bocadinho para atingir esse objetivo que eu queria. Eu sempre fui muito boa nessa parte de planejamento, assim, de bater as minhas metas e objetivos, bem nerd, né? Mas sempre fui bem, consegui desenvolver muito bem, consegui gerir muito bem meu tempo. E aí entrei nesse doutorado em ciências da computação. E aí teve um grande marco na minha vida, que foi a gestação. Na época que eu engravidei, junto, né, ao contexto da empresa, no momento que estava crescendo bastante a empresa também, junto a isso eu disse assim, tá, agora eu tô grávida e eu não quero viver na loucura no sentido de muita coisa, de estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e apesar de saber gerir meu tempo, era uma grande dedicação, era uma sobrecarga que eu tinha de atividades, né, sendo realizadas, e aí eu queria ter tempo para viver tanto a gestação como a minha licença maternidade, como o primeiro ano do meu filho. Então foi uma quebra muito grande e vocês vão entender por quê. Porque eu saí da empresa, saí do doutorado, nessa altura eu já tinha saído também da secretaria, e eu disse, parei tudo e disse, tá, agora eu quero alguma coisa que me dê retorno financeiro, claro, e que ocupe pouco do meu tempo. Aí eu fui estudar para concurso. E aí entrou a área de humanas, porque eu não sabia basicamente nada de direito. Eu sabia que a Constituição era de 1988, porque foi o ano que eu nasci. Basicamente eu sabia isso. E aí eu comecei a estudar. E aí eu estudei bastante. Comecei a estudar, eu estava com 6 meses de gestação, né? E aí eu estudei muito, bastante. Parei para ter o meu filho, né? E teve o trabalho de parto, tive meu filho, parei 1 mês, 2 meses. Quando ele estava com 2 meses, aí eu voltei aos meus estudos. E voltei porque estava para abrir, na verdade tinha sido lançado o edital de um concurso que me interessava. Eu me inscrevi nesse concurso e voltei a estudar. E aí, quando eu voltei a estudar, tinha mais 3 meses até a prova. Eu estudei esses 3 meses, fiz o concurso. Logo em seguida, nos 2 meses seguintes, tinha mais 2 concursos. E eu também fiz esses 2 concursos. E aí, foi isso. 5 meses, 6 meses de estudo. E eu consegui ser aprovada nos 3. Nas 3 provas, né? 3 concursos que eu fui, que eu me inscrevi e pronto. E eu fui aprovada. Fiquei extremamente orgulhosa do resultado, né? Alegria de mãe, né? Minha mãe ficou super orgulhosa, meu pai também. E aí me veio uma nova questão. Veja que pessoa inquieta, né? Mas me veio uma nova questão, que seria, tá, eu passei no concurso, e foi no ano sabático, assim, né? Porque eu passei no ano que meu filho nasceu. E enfim, toda a demora de homologação, nomeação, e eu fiquei pensando na vida, né? Ano sabático. E aí eu fiquei pensando e nesse período eu comecei a ler livros, voltar, né, a ler livros, porque numa rotina muito agitada a gente acaba não dando prioridade a isso. E foi fantástico. Eu li vários livros e achava fantástico voltar a ler. E entre esses livros, 2 deles me chamaram a atenção. Um é Por que Fazemos o que Fazemos, de Cortella, e o outro foi O Monge Executivo, que é super clássico, antigo. E além desses 2 livros, um cara que eu comecei a seguir, que eu vou indicar também aqui, que é Ítalo Marcilli. Muito bom também, e ele fala sobre a vida real e tal. E esses 3, vou chamar 3 autores ou figuras, né, públicas, eles falavam, no final das contas, eles passavam a mesma mensagem, que era
que você deveria ter um propósito e que você deveria servir de alguma forma. Porque o servir à sociedade, ao mundo, à missão, o que fosse que você fosse servir, era a melhor forma de trazer propósito à vida. E isso me tocou muito. E eu disse assim, tá, agora o que é que eu posso fazer nesse sentido? Eu disse assim, tá, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso trazer propósito? Porque até então eu assim, atingi o objetivo que eu queria atingir, que era trabalhar pouco e ter um bom retorno financeiro. E o concurso me proporcionou isso. Né? Eu posso trabalhar meio turno e ter um retorno legal. Eu disse, tá, legal, mas eu já venho no ritmo acelerado. O que é que eu posso fazer com o meu outro pedaço de tempo? Como é que eu posso tornar minha dedicação, né, do outro pedaço de tempo, em algo que eu possa ajudar? E aí veio esse projeto, que é que eu iniciei há pouco tempo, que é falar sobre maternidade e carreira. Por que falar da maternidade? Eu tenho um Bentinho, Bento é meu filho, ele está com 2 anos hoje. E a maternidade, ela literalmente transformou a minha vida. Não só profissional, que foi uma mudança grande, mas a minha vida no sentido dos meus valores e princípios. Então ele foi tipo, a maternidade foi uma mudança gigante. Foi e continua sendo uma mudança muito grande na minha vida. E eu disse, não, eu quero falar sobre isso. Além de Bentinho, a gente está num processo de adoção. Estamos há 2 anos e meio, né, agora aguardando a chegada do nosso outro filho. E eu pensei, né, eu quero poder tanto compartilhar a maternidade em si, dividir, enfim, trazer reflexões sobre o que é a maternidade e como ela nos transforma, como ela nos motiva e etc. E trazer a questão da carreira, já que eu fiz tantas transições e consegui chegar onde eu gostaria de chegar, ou como tracei ali como objetivo, como meta. Então, eu disse assim, eu vou trazer reflexões sobre a maternidade e como ela pode ser um motivador e também as transições de carreira. Quais foram as ferramentas, habilidades que eu utilizei para alcançar meus objetivos? Como é que eu consegui alcançar de forma rápida? Então, a ideia com esse canal é justamente poder compartilhar, né? E compartilhar junto, que a gente crie uma comunidade, que mães possam também trazer questionamentos, para quem sabe juntas a gente possa traçar formas de alcançar, né, nossos objetivos, suas metas, seus sonhos, e que possa trazer um equilíbrio entre a maternidade e a carreira.